Boa noite, pessoal. Vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar, esperar o pessoal acabar de chegar, que a gente já começa, tá bom? Testando o som, tá dando para escutar tranquilo? Já começamos. Vou dar mais um minutinho, tá? Boa noite, Joãozinho. Tudo bem? Tá dando para escutar tranquilo? Beleza. Esperar mais 30 segundinhos aqui que a gente começa, tá bom? Beleza. Então, vou começar me apresentando já, enquanto o pessoal acaba de chegar também. Primeiramente, boa noite, meus amigos, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Eu me chamo Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui aprendendo mais um pouquinho com todos vocês, porque eu estou aqui não na condição de passar uns ensinamentos, a gente está aqui para aprender junto, porque o nosso único e verdadeiro mestre é Jesus. Agradeço demais o convite para estar aqui hoje, da Casa Espírita Amor e Caridade. Principalmente agradeço ao Joãozinho, à Jordana, que me deram a oportunidade de estar aqui compartilhando mais um pouquinho desses ensinamentos, né? E a gente até brinca que os ouvidos mais próximos de quem está falando, né? Os ouvidos mais perto da boca que está falando é de quem está falando. Então, que essas lições também sirvam muito para mim, para o meu coração também. Então, vamos só fazer uma vibraçãozinha inicial, fazer uma pequena prece. Quem se sentir confortável, numa posição que se sentir melhor, se quiser fechar os olhos. Então, agradecemos a oportunidade, Divino Mestre, por estar aqui, compartilhando mais um pouquinho essas vivências do seu ensinamento, de seu amor sublime. Que esses ensinamentos possam adentrar nos nossos corações, iluminando cada canto obscuro que a gente ainda tem dificuldade. Somos muito gratos pela oportunidade de, mesmo que à distância, mesmo que dentro de um isolamento, o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos as nossas vivências, um pouquinho que a gente sabe, que o nosso coração possa ser acalentado, possa ser fortalecido em tua fé nesse momento. Esteja conosco, Divino Mestre, hoje e sempre, dentro de nossos corações. Que assim seja. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo que foi chegando aí. Que Deus possa abençoar e iluminar todos nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E de onde que vem tudo isso?
Para começar a contar, eu vou falar uma história, vou contar uma história aqui. E essa história está lá no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, através de Humberto de Campos, né? No capítulo 11, capítulo intitulado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então, nesse capítulo, vai começar a falar para a gente que naquela época as pregações de Jesus elas já estavam se difundindo, né? Em Jerusalém, em toda a Galileia ali. Então ele pregava e muitas pessoas acompanhavam os seus milagres, muitas pessoas iam até ele buscar uma cura, ouvir suas palavras que acalentavam os corações. Então tinha muita gente já procurando o Divino Mestre nesse momento, né? E entre ele, no meio, em volta dele, sempre haviam discípulos. E quando a gente pensa em discípulo, a gente já pensa apenas nos 12. Mas, na verdade, discípulo é aquele que segue o mestre. Então, todas aquelas pessoas que tinham uma constância em estar em volta de Jesus ali, eles eram considerados discípulos. Então, como muitas pessoas procuravam Jesus para ajudar na causa, para estar junto dele também na seara divina, teve uma ocasião em que 3 pessoas foram procurar Levi. Levi, que é o mesmo Mateus que a gente conhece, o Mateus evangelista. Porque tem todo um jogo, um simbolismo evangélico quanto ao nome dos discípulos, né? Era Levi e aí ele se transformou em Mateus. E Mateus, ele era publicano. O que era publicano? O publicano era um judeu que recolhia os impostos para Roma e passava até o Império Romano. Ou seja, ele pegava dinheiro do próprio povo como imposto e dava para Roma. Então já não era um pessoal muito agradável para os judeus ali naquele momento. Então o Mateus, ele recepcionou 3 pessoas que queriam ajudar na causa cristã, queria seguir a seara do mestre. E essas 3 pessoas, cada uma delas tinha uma particularidade. Uma delas tinha uma deficiência física, a outra, ele era não muito bem falado na sociedade, e o outro tinha o coração muito angustiado, muito triste. E essas pessoas, elas procuraram Levi para ver onde que elas poderiam contribuir para a causa divina, como que elas poderiam ajudar Jesus, né, para todos alcançarem o reino dos céus. E aí Levi olha aquelas pessoas e trata elas com desdém, porque diante da inocência dele, ele acha que aquelas pessoas não têm uma serventia. Aqueles aflitos, aquelas pessoas que estão ali, elas não poderão acrescentar em nada nos ensinamentos de Jesus, né? E aí o que ele faz? Ele nega aquelas pessoas, ele fala, vocês não podem ajudar. Você com a sua deficiência física, você custa andar, você é mal falado na sociedade, o que as pessoas vão pensar de você andando junto com nós? E você que é um triste, o que você pode ajudar com a gente? Né? Diante daquela inocência dele, ele negou aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas foram procurar aquele consolo, aquele trabalho na maior boa vontade. E elas saíram muito decepcionadas com aquela recepção negativa que elas tiveram. Passado um tempo, Jesus entra em cena e Levi, né, na inocência, vai conversar com o mestre. Fala assim, mestre, você acredita que aquelas pessoas, aqueles infelizes procuraram, querendo servir na causa cristã, querendo servir na nossa causa, no caminho até o reino dos céus? E aí Jesus já olha para Levi com aquele jeito que só Jesus consegue, com aquele jeito amoroso, mas enérgico ao mesmo tempo, e já fala, Levi, são nas derrotas da vida que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, e Levi já fica meio assim, né? Ele já fala, mas mestre, como que eles poderiam ajudar nessa causa? Como que eles poderiam trabalhar para o nosso Deus? Né? E Jesus continua a falar. Ele fala, as lágrimas adubam a terra desses corações sofredores, para que as sementes do Evangelho possam desabrochar para a luz da vida. Então a gente vai ver, durante passagens evangélicas, durante parábolas, uma analogia muito grande com o plantio, com a semeadura. E aqui Jesus fala que a semente do Evangelho, ela pode ser melhor aproveitada naqueles corações onde passou o arado. O que é o arado? O arado
ele é passado na terra, naquela terra dura, às vezes, naquela terra que está mais firme, que está com falta de oxigenação, o arado é passado para melhorar essa distribuição de oxigênio, essa entrada de oxigênio na terra. E se a gente for lembrar um pouquinho da parábola do semeador, né, aquele homem que saiu a semear as sementes, e cada uma caiu num tipo de terreno diferente, a gente pode pensar que o nosso coração é uma terra que está recebendo essas sementes do Evangelho diante das oportunidades, diante das dificuldades, e para melhor aproveitamento, para melhor germinação dessa semente, o que precisa acontecer? O arado precisa passar. O que é esse arado? É a dor, é a aflição que a gente passa. Né? E Mateus, então, fica tão tocado com essas palavras de Jesus, ele fica tão maravilhado com aquilo, que logo depois eles saem e Jesus sobe num monte, onde ele professa o famoso e muito maravilhoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Sermão esse que ele começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventuranças essas que algumas são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. E bem-aventurados os que choram, ou os que estão aflitos, pois serão consolados. Então essa passagem, ela está lá no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. São 2 capítulos que, 3 na verdade, o 5, 6 e o 7 do Evangelho de Mateus, que aborda o Sermão do Monte, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, essa história foi para ilustrar o começo do que a gente vai compartilhar aqui hoje, que é o quê? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Onde mais a gente vai encontrar isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5 do nosso Evangelho. E se a gente for curioso e for lá ver, é o maior capítulo do Evangelho disparado. E será que isso é coincidência? Bem-aventurados os aflitos ser o maior capítulo do Evangelho? Se a gente for parar para pensar, Kardec, na sua astúcia, né, num pedagogo êximio, uma pessoa muito incrível, ele, durante a codificação, nada ali foi em vão. Teve uma inspiração divina, espiritual muito grande naquela codificação. Então, nem as ordens dos capítulos dos livros estão ali à toa. Tem uma sequência lógica aquilo. Então, a gente vai ver no Bem-aventurados os aflitos que ele meio que está isolado das outras bem-aventuranças. Capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos, aí pulo 6, vai voltar para as bem-aventuranças só no capítulo 7, que é os pobres de espírito. E tudo isso tem uma explicação. O capítulo 6 é o Cristo Consolador, onde tem o advento do Espírito de verdade, que é uma mensagem muito acalentadora para a gente. Eu estou falando tudo isso para mostrar que vem muito a calhar para a gente o Bem-aventurados os aflitos. E agora, então, durante esse momento do isolamento social, durante a pandemia, então, nosso coração está aflito em muitas situações. E dentro do Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver a questão do quê? Da justiça das aflições, da justiça divina, né? Das vicissitudes que a gente passa. Lá explica sobre a justiça divina, da sua misericórdia, de seu amor. Lá trata também das causas anteriores e das causas atuais das aflições, né? Qual a diferença entre elas? E isso é até interessante também, porque muitas vezes a gente associa ao tal do karma. A gente fala, nossa, minha vida agora está toda danada porque eu joguei pedra na cruz. Né? A gente às vezes tem mania de associar as dificuldades que a gente está passando agora às causas anteriores das aflições. Sendo que o André Luiz, na série do Mundo Espiritual, agora não vou lembrar exatamente qual dos livros que ele fala isso, mas ele fala que boa parte das aflições, das tribulações, das dores que a gente passa, são frutos das causas atuais das nossas aflições. São ações equivocadas, são alguma coisa ali que a gente não está conseguindo ainda. São imperfeições que estão no nosso coração ali muito cristalizadas ainda. Né? Então tá. Então, agora a gente pode refletir o seguinte. Bom, se bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então eu,
Eu que estou passando por um problema familiar, eu que estou passando por um problema profissional, eu que estou passando por um problema no relacionamento, eu que estou angustiado, o meu coração está doendo. Eu sou bem-aventurado? Sim, somos todos bem-aventurados que estamos sofrendo. Mas há uma necessidade de compreensão de um sentido pedagógico dessa aflição. Ou seja, que a gente entenda a educação divina naquele sofrimento, nessa dor que eu estou sentindo. Tem um proveito. Tem um proveito. Deus não vai deixar a gente passar por situações da nossa vida em vão. Então, se a gente for recorrer a outras obras espíritas também, a gente vai ver muito sobre essa questão da dor. Tem um livro da Joana de Ângeles, pelas mãos do médium Divaldo Franco, que chama Iluminação Interior, que ela vai falar sobre essa dor que a gente passa. Ela vai falar o seguinte: não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio de evolução da humanidade. Ou seja, que ela vai falar aqui, nós agora que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que é um planeta que está longe da perfeição ainda, né? Ela fala aqui que esse sofrimento é importante para a gente passar agora, que não tem como a gente progredir moralmente se a gente não passar por certas tribulações. E ela continua a mensagem falando o seguinte: no entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem a sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação. Então ela vai comentar aqui que tudo é uma questão do ponto de vista que a gente está olhando essas nossas situações, essas nossas dores. Lembrando aqui que há uma diferença entre dor e sofrimento. A minha avó sempre costuma me falar que qual que é a nossa melhor amiga? É a dor. Por incrível que pareça, a nossa melhor amiga é a dor. Por quê? Imagina só, a gente está cozinhando, né? E aí a gente encosta a nossa mão na panela quente. Se não tiver os sinais ali, as sinapses, né, para avisar e mandar a informação para o nosso cérebro que a nossa mão está queimando, a gente não ia tirar a mão e a nossa mão ia perder totalmente a sensibilidade, ia perder ali, né? É perigoso muito queimar. Então, a dor, ela é boa. A dor física, ela alerta a gente. Da mesma forma, a dor moral, ela também faz a gente olhar para dentro da gente mesmo que tem uma coisa ali que não está muito legal. E o que é o sofrimento? O sofrimento é a forma que a gente vê a dor. Será que a gente está vendo a dor como algo, como uma punição de Deus, né? Uma punição divina? Ou será que a gente está vendo a dor como um aprendizado, né? Como algo pedagógico? É claro que aqui, apesar da dor ser muito ruim, incomodar muito, a gente vai aprendendo aos poucos a ressignificar tudo isso. E a Joana de Ângeles termina a mensagem falando o seguinte: a felicidade consiste não na ausência da dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Eu achei isso muito, muito incrível, muito legal. Então a gente associa a felicidade à ausência dessa dor. Mas a felicidade ela tem muito mais a ver com a compreensão da finalidade da dor. Vamos pegar um exemplo. Jesus, enquanto estava encarnado, será que ele sentiu dor? Será que Jesus sentiu dor no momento do Calvário, quando ele estava ali atravessando toda aquela multidão com a cruz nas costas, com as mãos pregadas, né? Ainda não estavam pregadas, mas com a coroa de espinhos? Será que Jesus sentiu dor? Sentiu, porque ele estava encarnado num corpo de carne como nós também. Mas será que Jesus sofreu? Será que Jesus estava sofrendo com toda aquela situação? Será que ele estava conseguindo resignar, renunciar e perdoar todas aquelas pessoas? Porque a gente sabe que a lição final de Jesus foi sobre o perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a Joana vem trazer esse aspecto da felicidade, que a felicidade tem muito mais a ver com a compreensão do porquê da dor do que da ausência dela, né? Então é interessante a gente pontuar essa diferença de dor e sofrimento para a gente compreender um pouquinho mais, para a gente tomar um pouquinho mais de consciência do que a gente está passando.
Tem uma outra obra do autor Leon Denis. O Leon Denis também é um escritor que eu gosto muito. O Leon Denis ele foi contemporâneo de Kardec, ele viveu na França também. Inclusive, ele era muito amigo de Kardec, já no fim da vida, de Kardec. Tem um livro dele que se chama Depois da Morte. E ele vem trazer uma visão da dor que é muitíssimo interessante. Ele vem trazer o seguinte: a dor é a purificação suprema, a escola onde se aprende a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo e onde se dissolve o orgulho. Então, olha só que legal isso. Muitas vezes, o egoísmo, o orgulho, essas nossas imperfeições assolam nossos corações há milênios já. E às vezes elas estão muito cristalizadas, né? Elas estão petrificadas, elas viraram pedra no nosso coração. Só que aí vem a fornalha, que tem fogo. Dentro de um simbolismo evangélico, o fogo representa a transformação. É a gente transformar algo. E não só no simbolismo evangélico, que a gente sabe também que quando a gente queima, a gente está transformando. Um exemplo, eu sou engenheiro mecânico, sou formado em engenharia mecânica. Lá a gente estuda, na faculdade, a gente estuda o processo de fundição. O que é o processo de fundição? É a gente pegar um metal, derreter ele, colocar num molde para ele tomar aquele formato, né? Inclusive, a gente pode fazer também o processo que é chamado de têmpera, e que essa têmpera endurece mais ainda o metal. Ou seja, era um formato de metal e transformou em outro mais resistente de outra forma, a que a gente quiser. Ou seja, o que isso significa? Ele transformou aquele metal em algo com mais utilidade. Então, o que acontece? A gente vai conseguir destruir o orgulho e o egoísmo que está no nosso coração? Não. A gente consegue transformá-lo. A gente pega esse egoísmo, que é um amor mal direcionado, e redireciona e ressignifica isso para um amor aos nossos irmãos, para um amor a nós mesmos de uma maneira mais caridosa e um amor a Deus. Então a gente pega essa energia do orgulho, do egoísmo e transforma. Por isso que o Leon Denis fala que é uma fornalha, que tem fogo, que transforma, né? Aí ele continua a mensagem falando assim: às vezes, nas horas mais sombrias, a alma submetida à prova se revolta. Porque acontece, é normal a gente se revoltar, né? Diante de algumas situações que isso acontece, nosso espírito ainda, apesar de a gente saber o que a gente lê lá o homem de bem no Evangelho, a gente sabe quais as características dele, mas a gente não está lá ainda. E aí Leon Denis continua falando: renega Deus e sua justiça diante da revolta. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade e mais caritativa com os infelizes. Então, olha só isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa pandemia que a gente está vivendo, onde Deus, né, uma analogia, colocou a gente no cantinho do pensamento, porque as ações que a gente estava tomando enquanto sociedade, às vezes estavam distanciando muito, né? Então, Deus colocou a gente para refletir. Ele colocou a gente dentro de casa, com os nossos familiares, longe do trabalho, longe de uma convivência social ali fora do lar. Então, são horas sombrias que a gente está passando, né? Mas aí a gente olha e a gente vê, infelizmente, esses casos de morte, a gente pensa nos familiares, a gente pensa naquelas pessoas que estão passando fome por falta de emprego. Agora, realmente é muito difícil. E o nosso papel aqui é tentar amenizar o sofrimento dos nossos familiares, das pessoas em volta, né? Mas de uma maneira tomando cuidado também. Então, o que ele está falando aqui é que uma hora, quando tudo isso passar, a gente vai ver o lado bom de tudo isso. A gente vai colher os frutos, porque na história a gente já passou por outras pandemias, a gente já passou por guerras gigantescas, e no fim, apesar de às vezes acontecer muita destruição, muita coisa triste,
As flores, elas nascem. As flores, elas nascem daquele solo que às vezes a gente estava considerado como perdido. E ele termina a mensagem falando: o sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução. É um poderoso meio de desenvolvimento e progresso. Ele nos ensina a nos conhecermos melhor, a dominar as nossas más paixões e amar melhor os outros. Então, Deus utiliza desse artifício, né, para o nosso progresso, porque às vezes a gente está estagnado, às vezes a nossa evolução está muito parada, como indivíduo, como sociedade, e essa dor, ela faz a gente olhar para dentro e identificar aquilo que está, as nossas imperfeições, né, para a gente começar a transformá-las em virtudes. É um movimento fácil? Não é. É um movimento que vai vir do dia para a noite? Não vai. Mas exige o nosso esforço e é claro que Deus está bem do nosso lado. Jesus está contando conosco para isso. Quando a gente contou a história lá atrás daqueles infelizes, daquelas pessoas que foram negadas por Levi, né? E depois Jesus foi lá e falou para Levi que são nas dificuldades da vida que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então é nessa hora crítica que a gente está passando agora que a gente ouve mais alto a voz de Deus. E essa voz de Deus fala o quê? Filho, ama. Filho, perdoa. Filho, tolerância, paciência. É agora que a gente vai desenvolvendo essas virtudes. A Joana de Ângeles tem uma frase que ela fala que a dor não é uma punição. Ela revela como excelente mecanismo da vida, a favor da própria vida. Então, a dor não é que Deus não gosta da gente, não é que Deus é um Deus de ira, igual por muito tempo a gente carregou essa imagem. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus professor, que está ensinando a gente. Já encaminhando para o fim, quase, tem um livro da Joana de Ângeles também, eu gosto muito dela, que chama Plenitude. E nesse livro ela vai fazer uma análise profunda do sofrimento, para começar desde a raiz dele. Então, qual que é a raiz dos nossos sofrimentos? Qual que é a raiz dessas nossas tribulações? Né? Como a gente já falou, a questão do orgulho, a questão do egoísmo, e como que a gente chega nessas conclusões. E ela vai dar alguns passos que são importantes para a gente, como, por exemplo, a meditação. Mas não necessariamente aquela meditação oriental, da flor de lótus, aquela é um tipo de meditação. Meditação nada mais é do que a gente refletir, do que a gente analisar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas, para ver onde a gente pode melhorar, para ver o que está machucando a gente, para ver o que a gente precisa mudar. A Joana vai falar também da resignação. O que é a resignação? Às vezes aquele sofrimento que está assolando a gente, está por muito tempo já, a gente não está conseguindo resolver, está uma coisa muito difícil. Às vezes precisa a gente resignar. Resignar é entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus e falar: Pai, me ajuda, tá difícil carregar isso sozinho, me ajuda. E, gente, não tem como. A oração é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Deus sempre escuta as nossas preces. Não há uma prece feita do coração que Deus não escuta. E sempre tem a resposta. Tem a resposta na forma das pessoas, tem a resposta na forma das circunstâncias, das situações do nosso dia a dia. Né? Nosso coração ele vai sendo aliviado por Deus, pelos espíritos amigos que estão do nosso lado sempre, pelo nosso mentor espiritual. Então a gente não está carregando essa cruz sozinha. E interessante que tem uma questão, não uma questão, mas um item lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles perguntam: bom, se a dor e o sofrimento eles são necessários, então eu devo deixar o meu irmão sofrer? Eu devo deixar o meu ente querido, o meu amigo, o meu familiar? Eu devo deixar ele continuar sofrendo? Ou eu devo tentar apaziguar esse sofrimento? Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 27. E aí o São Luís vai responder: ajudai-vos, pois sempre mutuamente nas vossas respectivas provações
e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Então a dor é importante? É. Mas quando a gente olha a dor do outro, o que a gente deve fazer? O que a gente deve procurar fazer? Ajudar, tentar sanar, acolher. O acolhimento é muito importante. Às vezes a gente chega muito ainda com o julgamento daquela situação. Lembrando da história da mulher adúltera, né? Que todas aquelas pessoas queriam apedrejá-la, e aí Jesus fala, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todos eles foram deixando a pedra, né? E aí ele pergunta, mulher, onde estão teus acusadores? Né? E aí ela responde, se foram. Naquele momento, Jesus entendia que ela tinha tido uma ação equivocada, mas ele não julgou ela. Ele perdoou ela e fez todas aquelas pessoas refletirem sobre isso. Que a gente não julgue também, que a gente procure acolher corações, que a gente procure acolher esses corações tão sofridos, mesmo que o nosso também esteja sofrido. Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem agora, mas que quando a gente enxuga as lágrimas do nosso próximo, a gente automaticamente já está enxugando as nossas próprias. Então, é todo mundo ajudando um ao outro. A gente não precisa resignar, a gente não precisa passar por isso sozinho. Tem uma equipe espiritual que nos vela, tem um Pai de amor que nos ama profundamente. E Ele vem trazer para a gente, quando Ele fala do jugo leve, Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, apesar das dores, apesar das aflições que a gente passa, que a gente está aprendendo, Jesus está do nosso lado. Jesus, parece que ele está muito longe da gente, é um espírito puro, ele nem me conhece. Ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome, ele conhece o nosso íntimo. Ele é o nosso irmão maior. Ele é puro amor. Ele conhece as dificuldades que você passa. Ele sabe as angústias que estão no seu coração. E Ele está sempre do seu lado, falando, o meu jugo é leve, vinde a mim, me entregue, eu carrego a sua cruz com você. A gente vai conseguir. Eu venci o mundo, você também pode vencer o mundo. Então Cristo nos convida a todos os dias a vencermos as imperfeições, a transformá-las em virtudes para chegar ao reino dos céus. E lembrando que o reino dos céus, onde que ele está? Não é um reino material, não é um reino físico. O reino dos céus está no nosso coração. O reino dos céus é a consciência limpa dos trabalhos que a gente desenvolve na seara divina. Então, que a gente possa entregar para Deus, para Jesus, esses nossos problemas, essas nossas angústias, porque Ele não nos abandona nunca, Ele sempre está conosco. E uma coisa importante que a Joana termina a mensagem é falar do auto-perdão. Porque muitas vezes a gente começa com remorso, a gente identifica os nossos erros, a gente sabe o que a gente fez, mas aí a gente começa a remoer, a gente começa a achar que a gente não é digno do amor de Deus. Mas a gente é. Deus já nos perdoa a todos os dias, a todos os momentos, em todas as coisas que a gente faz. Na verdade, Ele não chega nem a se ofender com isso. Ele já nos perdoa. Deus consegue olhar lá para frente e Ele sabe o que a gente vai ser. Ele sabe das nossas potencialidades. Ele sabe quais as virtudes a gente está desenvolvendo no nosso coração. Ele já olha e vê o quanto a gente vai ser mais útil ainda na seara divina. Então, essa reflexão, esse voltar para dentro de nós mesmos é muito importante. Como diz uma das questões mais famosas do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que Kardec pergunta, então, qual que é o meio mais prático da gente melhorar na vida? Né? Vamos lá, vamos conversar agora. Quero uma praticidade aqui. Como que eu vou melhorar na vida?
né? E aí os espíritos começam a resposta seguinte: faça como um sábio lhes disse, conheça-te a ti mesmo. E aí depois vem uma mensagem de Santo Agostinho falando para a gente seguir, fazer o que ele fazia enquanto estava encarnado na Terra, que era todos os dias ao se deitar, faz uma análise da consciência, olha as nossas ações diárias e vê o que dá para a gente melhorar, vê o que a gente conseguiu dar de passo a mais, porque a humildade também é reconhecer os nossos próprios passos e saber que graças a Deus a gente está andando, que a gente faça essa análise, então, das nossas atitudes, das nossas ações, e sempre lembrando que Jesus está estendendo a mão sempre para a gente. Tem uma frase, Anatole France, ele chama, um escritor francês, ele fala: se soubermos sofrer, sofreremos menos. Então é exatamente o que a Joana de Ângeles falou num trecho lá atrás que a gente comentou. A partir do momento que a gente entende a dor, toma consciência do porquê tá doendo, a gente começa a arrumar para a felicidade plena. Porque, como diz ela, a felicidade não tem a ver com a ausência de dor. A felicidade é a tomada de consciência para a melhora. Para finalizar, eu quero ler um poema que está no livro Coletâneas do Além. É o Espírito Casimiro Cunha, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Vai falar o seguinte, o poema: o caminho do Evangelho, no rumo à luz divina, começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Não te doam neste mundo as lágrimas de aflição, que o pranto lava os caminhos traçados no coração. Perdoa a mão criminosa que te fere e faz chorar, pois alguém vela por ti nas luzes do eterno lar. Há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Agradece a providência, o tempo vestido em flor, e louva o Senhor da vida nos dias de tua dor. Nem todo dia do mundo será júbilo e mel, mas se busca Jesus Cristo, segue sempre e ser fiel. Lembra-te, irmão, no caminho, que o discípulo de escol é aquele que, em meio às sombras, revela o divino sol. Se queres subir ao alto, toma zelo e não cair. Constrói nas lutas de agora as belezas do porvir. Se desejas a vitória no combate contra o mal, vive, amigo, desde hoje a vida espiritual. Aos grandes homens do mundo podemos admirar, mas somente a Jesus Cristo devemos acompanhar. Casimiro Cunha. Então, que a gente consiga acompanhar a trilha, os passos do Mestre, porque Ele está nos esperando. Ele está nos esperando de mão estendida, falando: vem, filho, vamos. O caminho do reino dos céus é aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que a gente confie que esse momento de dor, esse momento de aflição vai passar, porque os que sofrem, os aflitos, eles serão consolados. Estamos sendo consolados nesse momento. Então que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Agradeço mais uma vez o convite e que Deus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, trazendo paz, fortalecendo a fé no nosso coração. Porque são nesses momentos difíceis que a gente passa da vida, é que é o momento da gente levantar e seguir em frente. Renunciando quando necessário, resignando, perdoando, sendo indulgentes, benevolentes, com o próximo, com a gente e amando a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, pessoal. Para finalizar, eu queria convidar a todos que se sentirem confortáveis, que a gente possa fazer uma oração, agradecendo a oportunidade que a gente está aqui de compartilhar um pouquinho das palavras do Cristo, porque a gente está aqui
como eu disse no começo, não é para ensinar ninguém. Eu também sou aprendiz de Jesus. Que a gente possa ser confortado no nosso coração. Que esse arado que rasga as terras do nosso coração possa ser aproveitado o máximo possível. Então, que a gente possa levar o nosso pensamento ao Divino Amigo e agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. E pedir em especial por todo o mundo, por todo o nosso globo, que está passando por essa situação difícil, complexa, mas que a gente possa confiar nos desígnios de Deus, que a gente possa confiar nos espíritos amigos, que a gente possa ter fé num amanhã melhor, num mundo regenerado, que essas provas e as expiações que a gente passa, que as imperfeições que assolam o nosso coração há tanto tempo, possam ser transformadas em amor sublime, em paz, em esperança. Que a gente possa imaginar sempre Jesus na nossa frente, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. Que Ele possa sempre estar presente conosco, e Ele está. Que a gente sempre possa perceber a presença dEle em nossas vidas. Que Ele possa nos iluminar os nossos caminhos. Que a gente possa escolher o caminho certo nos momentos decisivos. E que a gente continue nessa vibração positiva, nesse clima de harmonia, para o nosso mundo, para a nossa nação, para os nossos corações que estão sendo transformados. Porque a mudança do mundo depende de cada um de nós. Divino Mestre que está no leme, confia em nós. Nós que somos trabalhadores da última hora. Que Ele possa continuar em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Que Deus possa acalentar os nossos corações nesse momento. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa continuar conosco, agora e sempre. Que assim seja, gente. Muito obrigado.